Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Prever. Mais uma vez estou super bem acompanhado da senhorita Mariana. Mariana, muito obrigado por ter aceito mais esse convite, por estar comigo fazendo essa dobradinha mais uma vez. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um novo episódio aqui do nosso podcast. Sempre um prazer estar aqui. A gente vem aprendendo muito, né? Falando com os especialistas que a gente está entrevistando. E vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje tem um gostinho especial, né, Mari? Tem. Hoje eu falo que é a primeira pessoa externa do grupo que nós Sim. estamos trazendo para ser entrevistada. Sim. E o que é muito legal, a gente está criando um gosto nesse formato de bate-papo, né? Esse formato de bate-papo, que nem você disse, está ensinando bastante a gente. Muitas das vezes a gente fala de assuntos que são profundos, mas de uma forma leve, e as pessoas conseguem digerir tudo isso, né? Uhum. Mário, eu sempre falo isso, mas é uma verdade, de novo, tá? Uhum. Nossa convidada hoje é maravilhosa e tem um Sim. conteúdo muito, mas muito legal para vocês e também para vocês que estão assistindo esse podcast. Pode apresentá-la, Mário, por gentileza. Bom, gente, hoje nós temos aqui conosco Kênia Camargo. Ela é consultora e tanatóloga especialista em luto pet. Kênia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, agradeço demais estar aqui com vocês, né, para a gente falar sobre esse assunto tão relevante para o nosso setor, para o acolhimento, né, no Brasil, do luto pet, o qual vem sendo desmistificado, né, Sim. e a gente poder levar a fala, verbalizar a fala desses tutores que estão precisando do nosso acolhimento. Bacana. Gente, a Kênia é uma especialista no assunto, é uma pioneira no assunto aí. Tenho certeza que esse papo vai ser bastante interessante. Porque nós temos uma especialista e nós temos uma mãe de pet aqui, se é assim que eu posso chamar, tá, gente? E muito provavelmente você que está assistindo também pode ser mãe ou pai de pet, seja assim que você chama. Mário, primeira pergunta, fica à vontade. Perfeito. Kênia, como que surgiu essa ideia, né, de você trabalhar ali, empreender nessa área de cemitério e de crematório pet? Como que surgiu essa... Então, desde criança, né, a gente sempre teve animais na minha casa. Legal. Somos 4, eu tenho mais 3 irmãos, e desde criança nós sempre tivemos animais, mas os animais ficavam aonde? No quintal. Animais eram os bichinhos que ficaram no quintal a vida inteira. E depois de muitos anos, meu pai sempre foi empreendedor. Eu cresci vendo meu pai abrindo e fechando negócios. Então, isso está no DNA. E aí, depois de algum tempo, né, meu pai aposentou. Ele era gerente bancário, aposentou e desenvolveu esse projeto de fazer um cemitério e crematório para pet. Como assim? Naquela época, em 97... Que legal. Em 97, na minha cidade, uma cidade pequena, né, não tão urbana, Sim. e com muitos lotes vagos, quintal, a cultura totalmente de ainda animal, fica no quintal. E aí ele desenvolveu esse projeto que ele queria, né, acolher pessoas. Ele ficou, como assim? Para onde que eles vão? Né? Porque surgiu, eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, e a gente tinha um cão pastor de 13 anos, o Max. E nesse momento que o Max faleceu, nós residíamos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade imensa, páginas amarelas ainda, não estou entregando a minha idade, mas telefônica. Né? Páginas amarelas, meu pai de madrugada procurando. Onde que faz com o corpo do animal? Né? E o Max faleceu, então aí o amigo dele cedeu um espaço num sítio em Petrópolis. O Max foi sepultado lá. Para nós foi o primeiro contato de perda que a gente teve, né? Foi então com o animal de estimação, que foi um animal muito querido. Quando você fala de primeiro momento de perda, não perdeu ninguém da família próximo ali, um avô, uma avó, é isso? Exatamente. Então foi a primeira experiência de luto mesmo. A primeira experiência de luto para mim, que eu me recordo. Que eu falo assim, como que faz, né? Eu não entendi, a gente não conversava na família, alguém vai partir. Exato. E aí o Max partiu. Então a gente, né, fez esse momento de despedida, eu e meus irmãos choramos muito, e depois disso ninguém mais teve animais. E aí meu pai ficou com aquilo na mente, e vamos desenvolver um cemitério. Primeiro foi o cemitério, vamos desenvolver um cemitério para animais. As pessoas precisam desse acolhimento, porque naquela época que o Max faleceu ainda, né, não tinha. E aí, mais para frente, o futuro, como que vai ser? Então,
começou assim a minha história. Que legal. Ele desenvolveu o empreendimento familiar, né? E depois de muitos anos, depois eu residi nos Estados Unidos um tempo, quando eu retornei, depois de um período que eu retornei, ele me convidou, né, para administrar, direcionar a empresa junto com ele. Foi aonde a gente começou a desenvolver vários projetos voltados para o acolhimento. O cemitério chegou em 97, depois veio a demanda, a necessidade de ter um crematório, Legal. porque os clientes começaram a ligar, foi mesmo captação mesmo de cliente, espera lá, precisamos de ter um crematório. E aí começou a desenvolver, né, esse trabalho. O crematório chegou em 2012. Tá, o crematório teve um tempinho depois, né? Teve um O período. cemitério foi em 97 e o crematório em 2012. Que bacana. E isso aconteceu em 2000. Você tinha 9 anos quando o Max faleceu. Isso. E lá você sentiu já esse despertar, opa, acho que essa área pode ser uma área que lá na frente eu consiga enxergar alguma coisa ou não? Foi desenvolvida com os anos? Eu olhava assim e falava, gente, que interessante esse negócio de morte, né? Partir, morrer, viver. Fim E do ficava, ciclo. criança ficava olhando ao redor, como é que seria? E se eu perdesse alguém? E aí sim, né? Eu não lembro com quantos anos eu tinha, perdi primeiro a minha avó, a mãe do meu pai, que ficou acamada, e aí foi meu primeiro real contato com a morte. Eu falei, esse negócio é interessante. Como assim esse negócio é interessante, né? As pessoas me achavam até louca, porque eu tinha muito interesse de entender para onde que vai, como que vai fazer. Mas se os humanos estão partindo, e os animais, como é que vai ser? Eu olhava assim e falava, e aí? Como que vai ser o relacionamento, né? Então me despertou nesse momento de entender, eu tive a curiosidade de entender sobre a morte. Entender para onde a gente vai, o que a gente também faz aqui, real, o papel nosso, né, o nosso propósito de vida. E como que a gente vai fazer para trabalhar com isso? Trabalhei com muitas coisas na vida, sou formada em várias profissões, mas tentei me desvincular 2 anos atrás do ramo? do setor, do ramo, do departamento? nicho. Não dá. Eu acho Tá que no tem sangue, isso, tá né? no É DNA. uma questão de propósito mesmo, né? É o Exato. propósito, entendeu? Então, ontem mesmo eu falei, gente, é real, eu quero isso para minha vida e todo dia eu valido isso dentro de mim. E tem muito isso no setor, né? Tem. A gente vê pessoas que vai participar do processo seletivo e fala assim, cara, sempre foi o meu sonho trabalhar com isso, sempre foi o meu propósito de vida é realmente trabalhar com isso, fazer isso, né? E tem pessoas que gostam, parece um assunto estranho para quem ouve e está de fora, mas é uma realidade, está muito relacionado ao propósito. Mas se a gente fosse definir, Kênia, quando ali você despertou essa paixão realmente ali falou assim, não, a partir de agora eu vou trabalhar com isso, eu acho que é isso que vai ser a minha profissão, vai ser o meu propósito, vai ser o meu legado. Há 15 anos atrás, quando meu pai me convidou, eu olhei para o negócio, eu era professora de inglês, foi a minha primeira formação, né? Eu era professora de inglês e eu falei, eu não quero mais, eu já estava querendo fazer uma transição de carreira. Meu pai me convidou. Eu olhava para o negócio e já achava encantador, mas eu não estava dentro do negócio, principalmente desde o início, porque é quando eu residi no exterior. E eu falei, não, eu acho que eu quero. Aceitei, porque eu aceitei o convite do meu pai, né? Não me via recusando algo para o meu pai. Aceitei o convite, entrei naquele mercado, naquele negócio. O que eu vou fazer nessa empresa? Que será realmente? Então eu tive que aprender tudo do zero. Aí, falei, eu quero. E foi assim, automático, não foi questão nem de meses, foi dias. Olha só. Eu olhava assim para aquela área imensa, cheia de jazigos, sabe? Lápides, as lápides com frases para os bichinhos. Eu quero isso para mim. Mas eu quero isso diferente, sabe? Porque no mercado humano, o mercado humano estava crescendo muito no acolhimento há 10 anos atrás, que foi onde realmente surgiu essa parte de acolhimento mais humanizado, né? Já se falava em acolhimento humanizado, mas a palavra humanizada, ela é nova no mercado. Mas já fazíamos isso. E no pet? O pet ficava ali solto, separadinho. Meu pai era como se fosse uma empresa isolada desse mercado. E era um mercado de luto. Eu me apaixonei, eu falei, eu vou fazer isso ficar diferente e ser acolhedor.
Porque eu também quero que uma mãe de pet, um pai de pet, né, um tutor, ele entenda que ele tem esse direito. E aí eu me apaixonei. Quando eu participei do primeiro velório, da primeira despedida, eu me contive porque eu precisava acolher, mas eu também depois me moldei com o tempo, porque eu entendi que acolher não precisava também ter aquela força de não querer chorar naquele momento junto com a família. E eu falei, isso é pra mim. Que legal. Eu amei. E quando tem essa paixão é diferente, né, Mari? Flui Sim. diferente. Sim, e eu acho que você deve ter achado um mercado assim que ficou muito feliz em receber esse tipo de acolhimento, porque é tão difícil, né? Às vezes a gente encontra pessoas que ainda criam animais desse jeito mais antigo, né? Deixa amarrado do lado de fora, não interage muito, mas para a pessoa que hoje, né, a família que acolhe um animal e vê esse animal partir ou ficar doente, é muito difícil. E ter um lugar para onde colocar essa dor, para direcionar essa dor, eu imagino, assim, como mãe de pet, que realmente é algo inovador, assim, é muito bacana. Eu vejo dessa forma, até porque há um preconceito muito grande, né? Sim. Eu nunca fui pai de pet, nunca fui tutor, nunca fui. Mas eu faço alguns questionamentos. Um dos questionamentos que eu faço pra Deus é: por que esses bichinhos duram tão pouco tempo, né? Porque talvez tenha uma expectativa lá de 10, de 15, de 20 anos, né? Muito difícil ultrapassar isso, mas existem as exceções. E recentemente um primo perdeu um pet lá em Santa Catarina e ele ficou abalado, Mari. Ele ficou abalado. E a gente começou a brincar, né? Ô, era só um cachorro. Ele, opa! Não é isso, não. Eu considero ele como um filho. Ele tem 2 meninas, ele tem 2 filhas, né? E ele fala, não, eu considero eu considero o Knut como meu filho, tá? Então aí a gente começou a entender. E me permita, tá, Mari, compartilhar alguns dados sobre o setor dos cuidados pet. Uma pesquisa que foi realizada em uma empresa especializada em saúde pet, tá? Então, 58% das residências no Brasil hoje possuem cães e gatos. 31% desses tutores consideram pet como filhos. 29%, ou melhor, 28% consideram como membros da família. E 17% consideram o pet como amigo. Cara, isso é muito sério. Nós temos um produtor aqui no estúdio que acabou de falar, né? A minha filha é mãe de pet, então ele é avô de pet, né? E olha como isso é sério. E quem tá de fora muitas das vezes não valoriza, né? Então nós sabemos que no mercado humano há várias empresas que oferecem lembranças afetivas aí, como transformar cinzas em sementes de árvore, até em diamantes. Eu já vi mandar também para o espaço. Tem uns negócios meio maluco aí, né? Mas legal também, né? E você, como pioneira disso, em lembranças afetivas de pet, você pode falar um pouquinho sobre esse assunto pra gente? Eu acho que é da curiosidade da Mari também, né, Mari? As lembranças afetivas, quando, né, há 15 anos atrás, repetindo aí esse tempo que eu passei a maior dificuldade da minha vida no mercado, porque nem urnas para sepultamento existia no mercado. Os fornecedores, eles não tinham interesse, né? Eu ligava para as empresas de urnas, vamos fabricar, eu te ajudo a desenvolver um modelo, né? Eu vou dando minha sugestão, meus palpites, e vocês vão formatando. Não, isso não vai vender. Então, eu tive muita dificuldade no mercado de encontrar produtos para agregar valor na entrega dessa despedida. E eu me sentia muito incomodada. Porque quando o cemitério começou, inclusive, já teve momentos que os animais eram enroladinhos num paninho. E quando a gente fazia o acolhimento, até falava assim com o tutor, qual que é uma cobertinha que ele gosta muito, levava aquilo para o sentimental, a gente leva ele nessa cobertinha, ele vai ser sepultado nela. Porque não tinha produtos, itens que dava suporte para a gente entregar da maneira que deveria, né? E eu sempre fiquei muito incomodada. Eu sou incomodada o tempo inteiro. Eu acho que o setor, ele precisa de alguém assim também o tempo inteiro. Você não pode se contentar que hoje temos lembranças afetivas de resina, que é um material que hoje está sendo mais utilizado, né? De lembrança afetiva, de joias. E daqui a pouco achar que isso vai ficar 10, 15 anos para frente, porque não vai. Então, a gente tem que ser incomodado e buscar novidades o tempo inteiro. Aí, eu ficava pesquisando, precisava entregar alguma coisa para o tutor. E o que eu vou entregar? Quando eu comecei a pegar um vidrinho simples, um vidrinho pequenininho, bonitinho, mandei fazer um adesivo nele com uma lembrança, com uma frase bonitinha que tocasse, né?
e eu comecei a entregar o pelinho do animal nesse vidrinho. De forma oculta. O cliente, por exemplo, cremação, quando chegava as cinzas para o tutor em casa, que a gente levava, ele pegava, abria a urna e via aquele pelinho lá, ele já ficava surpreso, porque o tutor não sabia nem que ele podia Olha só. tirar o pelinho para fazer algo com ele. E é algo de lembrança. Pensa, você ter o pelinho do seu cachorrinho pela última vez, porque depois você não vai conseguir pegar mais, né? Então eu comecei a buscar, fazer essa busca incansável. E via que, como eu morei no exterior, as questões de acolhimento e de oferecer serviços nessa questão de produtos é muito avançada. Legal. Essas joias de resina, ela começou nos Estados Unidos. Talvez não é uma cultura no Brasil, mas lá nos Estados Unidos já acontece, né? Acontece Que frequente. legal. O tutor lá já tem isso em prática lá, já vem até das clínicas veterinárias que entregam isso como presente para eles. E aí eu fui ler assim, tem que ter no Brasil, e não tinha. Pesquisava no Google e não encontrava quem fizesse resina. Até que eu encontrei um curso para fazer. Nunca fiz uma peça de resina, mas o tal do curso eu comprei. Porque logo que eu comprei o curso, eu conheci a primeira veterinária do Brasil que desenvolveu esse curso no Brasil. Uau. E aí eu conheci ela e falei com ela, eu quero fazer essa parceria com você e a gente vai começar a entregar. Poderia colocar cinzas? Ela falou, será? Porque ela, veterinária, ela da profissão de veterinária, ela estava cansada, mas ela também, como veterinária, olha como é a pegada dela, ela entregava um pingente que ela fazia, personalizado, para o tutor que perdeu o pet, como entrega de valor dela. E aí a gente começou a desenvolver. Ela é de São Paulo, então de Betinha, São Paulo, eu tinha um custo elevado, né, de transporte, logística, até que começou a espalhar artesãs dessa arte no Brasil todo. Hoje nós temos no Brasil todo quem faz. Legal. Né? Então a gente pode fazer os colares, tem inúmeras peças, né? Peso de livro, eu tenho um monte. E aí você pode colocar o pelinho, você pode colocar as cinzas, quando é a cremação individual, e assim vai. Eu já vi colares em formato de coração, em formato de ossinho, em formato de cachorro, que se coloca cinzas, que eu achei maravilhoso também, né? Sim, e o mercado desenvolveu extremamente nisso, que aí empresas que fabricam moldes para fazer esse tipo de resina já desenvolveu esses moldes que tem vários formatos. E é preciso. Teve uma tutora que me chamou muita atenção. Ela estava na despedida, né? E a gente já tinha criado um ritual para esse momento de tirar o pelinho, quando o tutor fosse. Então, a gente colocava o tutor para participar desse momento. E perguntava, você gostaria de tirar um pouquinho do pelinho do seu filho? Em qual local? Por que qual local? Porque, por exemplo, a minha filha, ela tem partes brancas e marrom. Tá. Então, eu queria mesclar alguma coisa. E a tutora virou para mim e falou assim, tirar o pelo? Ela falou com um jeito assustado. Tirar o pelo é só um pouquinho, né? Para você pode... Aí fui dando as sugestões. Você pode fazer joias afetivas. Mostrei para ela alguns modelos de joias que o pelinho ficava lá dentro, né? Você pode fazer diamantes, né? Porque hoje a gente já tem empresas especializadas no Brasil que fazem esse trabalho. É lindo. Investimento é um pouco mais elevado, mas é um valor, assim, sentimental. Eu quero ter um diamante da minha filha. O que é muito legal é que tem desde da lembrança afetiva mais acessível a algo mais curioso, né? É algo mais curioso. Mari e Kênia, como que vocês entendem? Qual é a função dessa lembrança afetiva aí, né? Por que fazer essa lembrança afetiva? Por que você me traria isso? Essa lembrança afetiva é muito importante, essa pergunta é muito importante porque a gente também pensa no psicológico das pessoas. As pessoas, elas não podem ficar apegadas às coisas, né, dos filhos que partiram, mas elas podem entender que aquilo tem um valor sentimental. Quando eu pego, por exemplo, as minhas estão vivas ainda, quando eu pego o colarzinho das minhas filhas que eu já fiz em vida. Você fez em vida. Eu fiz em vida, não esperei esse momento, né? Porque, na verdade, lembrança afetiva não necessariamente precisa ser feita no momento da despedida. Ela pode ser antecipada. Legal. Lembrança é o quê? É você ter a memória de algo todo momento.
né? Todo momento. Posso dar um exemplo do humano, talvez? Os vídeos e fotos, né? É uma lembrança afetiva Exatamente. que a gente faz em vida. Uhum. É difícil você encontrar hoje uma foto do funeral de alguém, né? Hoje, por conta de acesso, né? Uhum. Mas eu entendo que talvez as fotos, os vídeos, seja uma lembrança afetiva também, correto? Sim, Feito em vida. exatamente. E isso no pet ainda não é cultural, porque, Uhum. pensa, a tutora perguntar pra mim, tirar o pelinho do meu pet, pra quê? Ela nem sabia Uhum. quais as possibilidades que ela tinha pra Sim. fazer uma lembrança afetiva do pelinho. Então ela Sim. assustou. E quando eu dei ela a solução, ela falou, eu quero muito, eu não sabia que podia. Entendeu? Então, podia e teria algo para fazer com isso. O mercado, ele cresceu, ele desenvolveu. E a lembrança afetiva, ela é para esse momento. Para esse momento de quando passar 1 ano, 2, 10 dessa despedida, dessa quebra de vínculo do contato físico com o meu filho, eu entender que, quando eu olhar para aquele pelinho, eu entender, eu criar na minha mente, assim, imagens, Legal. sabe? Daqueles momentos que eu vivi. É para isso que servem as lembranças. E aí que eu queria chegar, né, Mari? Porque, querendo ou não, acho que o propósito disso é você ter boas lembranças. Você vê lá, assim, você vê lá o pelinho, o gesso, a resina, né? Você fala assim, nossa, esse cachorro, esse pet, esse meu filho fazia isso, tinha esse costume, me acordava, né? Eu vejo meu sogro hoje. Eles têm um salsichinha, e o salsichinha é o relógio deles. É o despertador deles. Deu 7 horas da manhã, ele começa a bater na cama ali, tipo, acorda pai, vamos sair pra comprar Tem pão. E se não tiver aquela rotinazinha, e depois que perde, né, essas lembranças ficam, né, que são lembranças boas que foram vividas. E ajuda um pouco a preencher o vazio que fica, né? Quando uma das minhas gatinhas, ela só ficou doente. Ela ficou internada por alguns dias, mas o vazio que fica do lugar que ela ficava, do que ela costumava fazer na rotina, eu acho que nós, pessoas, assim, somos muito ritualistas, né? Uhum. Então a gente tem que fazer aquele ritual de despedida. A gente faz o ritual de despedida para as pessoas. Faz o velório, né? Fica todo mundo em volta, troca uma ideia, todo mundo ali vê o caixão descendo. E o tutor do pet, ele normalmente não tem isso, né? Fica só o vazio e ele não tem nada, assim, para preencher. Não tem aquele apoio, não tem seja a memória ali, Uhum. o objeto afetivo. Normalmente não tem nada, né? Então preenche esses vazios. Não tem nada hoje, talvez, na nossa região, né? Mas a Kenny acabou de sim. trazer pra gente que isso é uma culturalmente, realidade. Culturalmente, vamos ser sinceros, né? Alguém que já perdeu um pet. Eu tenho lembrança de familiares que perdeu um pet e não sabia realmente o que fazer, tá? Não sabia o que fazer. Então, colocaram numa sacolinha, colocaram dentro de uma caixa e colocaram no terreno. Cara, olha esse momento, né? Era um filho, considerava como um filho. É uma perda significativa, porque lá viveu 12, 13 anos, tem uma rotina, tem o acordar, o se alimentar, o fazer, o brincar, e acabou dessa forma. E hoje, você trazendo, e eu acho que eu quero até te parabenizar, né, por ser pioneira nisso e provocar isso, né, porque a pesquisa mostra pra gente que, cara, 31% dos tutores consideram como filho. Sim. 28% considera como membro da família. Então nós estamos falando aqui de pessoas próximas, né? Sim. O quanto isso é significante. Lembrando, só retornar um pouquinho da fala dela, que eu acho importante a gente falar, até para quem está nos ouvindo, essa questão, você falou que a sua gatinha foi para o hospital, você começou a ter um luto antecipatório. Sim, né? medo terrível. A gente já começa a pensar, vai partir. É o luto antecipatório que a gente vive, e aí todas as sensações de perda acontecem, que é onde veio esse vazio. Sim. E aí, como você disse, a gente é ritualista. Nós precisamos de confirmar, validar que aquilo aconteceu através desse ritual. Se não tiver um ritual de despedida hoje para um pai de pet, ele fica sem entender. E aí? Eu tenho acolhimentos e um dos piores acolhimentos que eu faço de dor das pessoas é esse. E, pegando o gancho no que ele falou, o não conhecimento de que tem empresas especializadas para fazer o serviço. E hoje, em todo o Brasil, gente, toda cidade do Brasil praticamente tem uma empresa que faz esse serviço. E aí eu tenho tutoras, por exemplo, que não sabe, desesperou, faleceu lá na clínica, desesperou, e a clínica, infelizmente, não deu esse suporte do luto. Não estão preparados, né? Os médicos veterinários não aprendem sobre luto, na teoria. Na prática, muitos estão começando a desenvolver
ainda. Então, nós que prestamos esses serviços de acolhimento ao luto pet, até que a gente chegue nesse tutor para explicar que nós existimos, entendeu? É uma etapa longa. Sim. E aí eu tenho uma tutora, por exemplo, que ela entrou em desespero. 2 meses depois que ela foi entender qual a decisão ela tinha tomado sem saber que existia serviços. Porque ela não sabia o que era a incineração, Uhum. né? E a filha dela foi levada para incineração, porque no momento, ela na clínica, em desespero, ela falou, pode tomar as providências, deixou com eles. Nossa. Mas a clínica hoje, ela tem, né, a responsabilidade sanitária de destinar os corpinhos dos animais para a incineração, que não é uma cremação, né? Incineração, só reforçando, é importante o tutor saber a diferença, porque é nesse momento que vem os valores do que eu quero ou não para a despedida do meu filho. O tutor pode escolher uma incineração porque ele não consegue pagar uma cremação, talvez o investimento? Pode. Tudo certo para ele. Se isso vai trazer paz para ele, para mim tá certo. Entende? Mas ele precisa ter conhecimento, né? Que a cremação e incineração é diferente. Explica pra gente o que é incineração, por gentileza. Desculpa, Mari. A incineração é a queima, né? Queima. O processo é a mesma, quase que a mesma coisa, que usa queima do corpinho do animal, porém, ele vai junto com o resíduo hospitalar. Ok. Seringas, luvas, lixo hospitalar vai junto com o corpinho do animal, né? Na minha região, por exemplo, as clínicas são obrigadas, né? Isso é uma regulamentação da vigilância sanitária, a ter um contrato com uma empresa de incineração para destinar o lixo hospitalar. Então, o corpinho do animal, tecnicamente falando, ele passa a ser um resíduo clínico. Né? Então, se o tutor não tomou a decisão de pegar o corpinho do filho dele ali, a clínica precisa destinar. Não porque ela é desumana, faz parte do processo, da logística de trabalho dessa empresa. Entende? Então, o que eu falo, quem na verdade a gente precisa, aonde a gente na verdade precisa chegar? Nós, empresa de prestação de acolhimento ao luto, ao tutor. Ele precisa nos conhecer. Quando você me falou que ele não sabia, e realmente, nós temos várias pessoas que não sabem. Eles vão no Google, meu animal faleceu, o que fazer? Se você digitar no Google, meu animal faleceu, já vai aparecer hoje um monte de empresas na sua região perto que faz serviço. Só se você escrever lá assim, meu animal faleceu. Então, o povo vai pro Google, e quem não vai pro Google porque desesperou, ele toma a decisão. E aí depois o ritual não acontece, eu fico com um trauma, o meu luto não é bem elaborado, e assim só vai aumentando transtornos psicológicos. Sim. Ia trazer alguma coisa, Mari? Não, realmente acrescentar isso acrescenta aquela questão, né? Além da pessoa já estar de luto, pode ser que depois ela seja cometida ainda por uma culpa, por ter feito esse descarte, porque é difícil, gente. Quem considera um pet ali como da família, imagina você jogar fora um familiar seu, que é praticamente a sensação que dá, né? E é culpa mesmo. Sim. A tutora fala comigo. E fala 1 ano depois. Não estou conseguindo. O que está acontecendo? A culpa me carrega, me consome. Eu sinto que eu fiz muito errado. Eu não consigo imaginar. E aí, como hoje ela sabe o que é incineração, ela fica tendo visões, né? O psicológico dela traz para ela situações que ela imagina como foi com o corpinho da filha dela. E esse corpinho que foi cuidado num pet shop a vida inteira, que foi, né, acariciado a vida inteira. Então, hoje a gente pensa num ritual de despedida, por quê? Porque a gente tem laço. Exato. Não é só o laço de amor incondicional. É o tocar, é o cuidar, é o alimentar. É manter aquela rotina que eu tenho todo dia. Está relacionado a sentidos também. A sentidos. Sim, sensorial. Exato. Isso é muito forte, muito forte. Mari, Demais. Uma curiosidade que eu tenho também é o tutor, né? O que ele precisa ouvir? O que ele precisa, na verdade, quando ele perde um ente da sua família ali, um filho, um pet? É uma coisa muito difícil. Se falando de atuação ali, aquele atendente que está atendendo aquele pai que acabou de perder o seu filho, que acabou de perder um membro da sua família, o que ele precisa?
segredo. E eu vou contar para vocês, então. Ele precisa ser escutado. Somente. Mas o que é ser escutado? Ouvir e escutar são duas coisas diferentes, correto? Sim, exato. Hoje, as pessoas estão totalmente tecnológicas. Você olha para as pessoas, elas estão o tempo inteiro com o telefone na mão. Se você está com o telefone na mão, nós estamos conversando, você não está me escutando. Escutar requer que você utilize todos os seus sentidos. Todos. E esse tutor, ele precisa ser escutado. O acolhimento do luto pet, ele precisa de mais escuta ainda do que o do humano. Porque o humano, gente, você volta para casa depois de uma despedida e todo mundo tá falando daquele velório. Tá validando aquilo que aconteceu. Mas o luto pet não. Você volta para casa e você escuta. Ah, para de chorar. Para de frescura. Para de frescura. Era só um cachorro. Era só um cachorro. Essa frase, assim, até me sufoca. Até dói, né? Me sufoca. Eu sinto mal. E é uma das que mais falam. Passa um mês. Nossa, até hoje? Então, as pessoas precisam ser escutadas. Não necessariamente porque eu tomei decisão de, por exemplo, contratar um serviço para minha filha, que quando eu voltar para casa, eu vou ser acolhida. E é em casa que não acontece o acolhimento. Sim. É em casa, com o meu marido, com a minha filha, com alguém da minha casa bem próximo que deveria me acolher, mas não acolhe. Sim. E a gente escuta muito isso. Então, o que é meu segredo, assim, para esse acolhimento? É escutar. A gente não vende nada para um tutor de pet se a gente não entender a história que ele teve com esse animal. A gente não vende. A gente não você não chega para oferecer um produto se você não saber exatamente qual é esse laço para oferecer esse produto, né? Eu escutava, às vezes, tutores me ligar. Qual que é o... Homens, praticidade. Aí a gente já entendia que ele estava sendo prático naquele momento, porque ao fundo estava a esposa chorando desesperada. Então, ele tomou frente de fazer a ligação para entender como fazer. Qual que é o preço? Tanto. Nossa senhora, caro demais, vou jogar no lixo. E desligava. A mulher ligava. Qual o valor? Tanto. Quero. Entende? Diferente, por quê? Mas não só perguntava qual o valor, a gente primeiro escutava. Qual o valor? Sinto muito. Como chama seu filho? Legal. Entende? É um acolhimento. Você escuta a história, quantos anos. Um tratamento intimista, né? Exatamente. Chama de filho, talvez depois de saber qual é o nome, você vai chamar pelo nome. Gente, isso é primordial. Uhum. Como você fala assim, como você faz um cerimonial da minha mãe, chamando ela de Maria Helena, mas você não fala o nome da minha filha, Sim. que é uma cachorrinha. Sim. Se eu realmente a considero. Tem que saber o nome. A pessoa que está acolhendo, ela tem que saber o nome o tempo inteiro. E às vezes acho que a própria pessoa que chega, às vezes ela já tá nesse ambiente que tá reprimindo esse sentimento dela, ela já chega se reprimindo também, né? Ela não vai falar. E aí ela tá ali oculta e sofrendo, e aí ela foi embora do seu acolhimento mais vazia ainda do que ela tava, e vai ficar pior para ela. E o pós é a dor maior. Para uma mãe de pet, um pai de pet chegar em casa, que só tem um, por exemplo, e não ter esse ritual de colocar a água, a ração. De não ouvir. Não ouvir de as não patinhas. Sentir, de não tocar. Ou abrir a porta e saber que ela tá ali te esperando, Sim. sabe? É desesperador. E não tem com quem falar, porque talvez é frescura, você tá exagerando, para com isso. Eu tenho tutores com depressão, medicadas. Sim. Com remédios psiquiátricos, porque não deu conta. Já tem 3 anos. Já tem 3 anos. Essa fala já tem 3 anos e você tá assim? Esquece de falar isso com o tutor de pet. Pode passar o tempo que for, não tem tempo programado. Sim. Que tempo programado é esse que as pessoas estão criando? Sim. Né? E eu acho que não está relacionado ao que fazer, mas como fazer, né? Porque esse ambiente de acolhimento, ele vai muito além, né? Eu acho que está relacionado aos sentidos que tem você disse, o olhar nos olhos, ele transmite essa confiança, ele transmite essa escuta, né? Em algum momento você citou que você está conversando com alguém, ele está no celular,
Ele não está te escutando, ele está te ouvindo, é isso? Isso, É. exatamente. E eu acho que é o como fazer, né? O brilho nos olhos, o oferecer essa escuta, quando o tutor ali, o pai do pet, estiver trazendo, trazer esses sinais, né, de interesse, de ouvir, né? A fala, né, Mari? Sim. Eu acho que o tom de voz, essa mansidão, eu acho que é todo um cenário que influencia para que esse acolhimento seja feito de uma forma assertiva. E a gente está falando de subjetividades aqui também, né? Pode ser que o Fábio tenha realmente, esteja entre a porcentagem que considera como filho, então tem um tipo de tratamento. A Mari está na porcentagem ali que considera como um membro da família. Então, vai mudar de abordagem para abordagem, porque tem significados diferentes, né? E a gente, assim, enquanto psicólogo, acho que a gente enxerga muito isso mais facilmente, né? Em relação a como as pessoas são plurais. E eu acho que, via de regra, é isso, né? Mesmo que você não entenda aquela dor, é reconhecer que para aquela pessoa aquela dor é significativa, né? Então, se a pessoa aí de casa, né, às vezes não é um tutor de pet, um pai de pet, mas conhece alguém que seja, alguém que talvez até tenha perdido, é entender isso, né? Que tudo bem, mesmo que você não entenda, que você não acredite, respeitar a dor daquela pessoa, pelo menos isso, né? Reconhecer que para aquela pessoa aquela dor é real e dói, gente, dói muito. Fundamental. Né? Você se direcionou pro amigo ali, né? Mas eu me direciono também pro profissional que faz esse Sim. tipo de atendimento. É valorizar Sim. esse momento. Porque é algo muito sério, né? Eu tenho alguns especialistas da área do humano que falam que o funeral é a cerimônia mais importante que nós temos na vida. Um exemplo, mas Fábio, como assim? Se eu falar pra você, meio-dia eu vou comemorar meu aniversário. Você vai falar, Fábio, eu não consigo, porque eu tenho um compromisso já marcado, já agendado. Mas se você souber que o Fábio faleceu e a cerimônia fúnebre dele vai acontecer meio-dia, você vai marcar vai desmarcar o que estava marcado. E isso é muito sério. É, mais uma vez, é um preconceito que nós temos de pensar que pro pet, isso não é uma realidade. É uma realidade. Acabei de viver isso dentro da minha família. É um primo-irmão, uma pessoa muito próxima, e a gente, Ricardo, sai dessa. Já passou. Ele, cara, você não tá entendendo. Ele falar do assunto e se emocionar. Ele falar do assunto, eu até me arrepiei aqui agora, porque realmente aconteceu isso, né? Ele começar a falar do assunto e se emocionar. Aí a gente percebeu a grandiosidade, o quanto isso representava para ele. Ele falava, Fabinho, você não tá entendendo, Fabinho. Eu sentava pra assistir novela, ele assistia novela comigo. Eu ia jantar, ele jantava comigo. Eu ia no banheiro, às vezes tinha que deixar a porta aberta, porque ele ficava me vendo ali, fazer as necessidades. Então percebe o quanto isso é sério, né? Então você profissional, você amigo, você família, valorize, leve isso a sério, né, Mari? Sim, Leve isso a sério. só dessa forma a gente vai conseguir fazer disso algo cultural realmente, né? Algo bastante disseminado, tanto quanto são já as cerimônias de funeral, né? Desde a antiguidade. Eu acho que talvez a nossa era aqui inicie realmente um processo que vai ser perpétuo, né? Que vai se perpetuar por muito tempo. O meu despertar muito para cerimônias foi muito isso, sabe? Eu acolhia as famílias, né? As pessoas que participavam ali e via que aquilo precisava melhorar. Sabe, eu queria mais pessoas nas cerimônias, porque eu sabia que elas precisavam ser acolhidas, porque o depois para elas seriam difíceis. Mas até então, hoje, em várias cidades, a mesma coisa, né, cultural do Brasil, ainda, que isso está sendo, né, ainda transformado no mercado. Vocês são bandeirantes ainda, né? Tem muita coisa a ser feita ainda, muita. Né? As pessoas ainda não vão, porque, por exemplo, se o seu filho falecer agora, você está no trabalho, você não vai ser dispensado, né? Você vai delegar, resolver isso de outra forma, ou você mesmo vai resolver, a empresa vai lá e chama, busca, etc. Então, assim, hoje, a gente não consegue flexibilizar a participação da família. E, às vezes, a família realmente não dá conta. Não dá conta mesmo. E eu gostaria de trazer um acolhimento que eu tive na vida, que esse foi um acolhimento que eu olhei e falei assim, tá, realmente eu amo trabalhar com acolhimento ao luto pet. E trago esse acolhimento em vários lugares que eu vou na minha fala, porque traz esse lado de empatia com a dor do outro. Estávamos, né, atendendo um senhor que
que fez o chamado à noite, ao qual eu atendi, fiz todo o procedimento de acolhimento à noite. Na manhã seguinte, ele chegou com o filho e a nora, de óculos escuros, um dia ensolarado, era calor, dia ensolarado, ele chegou de óculos escuros, todos de roupa preta, Uau. todos 3 de roupa preta, e o senhor dava para ver que ele estava muito abalado, o cachorro era dele. Um cão pastor, de 15 anos, Nossa. e quando a gente arrumou, já estava pronto para a despedida, chamamos ele. Eu sempre ficava próxima, né, porque a gente já teve muitos incidentes, inclusive até de pessoas desmaiando, então eu sempre ficava próxima para tentar fazer aquele acolhimento, né, de escutar, né, a família e tentar acalmar um pouquinho. E na hora que ele entrou na sala de velório, ele não, antes disso, ele não tirava o óculos escuro para nada. Estava só, eu acho que também, né, ele estava chorando e não queria demonstrar tanto. Não me chamou a atenção naquele momento por que ele estava com aquele óculos escuro e não tirava. E quando ele entrou na sala, ele debruçou a mão e caiu o corpo em cima do cachorro, do filho dele. E ele começou a gritar muito. Meus olhos, como eu vou enxergar agora? Meus olhos. Ele era deficiente visual. Como eu vou para o supermercado? Como nós vamos ao parque? Meu Deus. Era uma parte dele, né? Já era. Hoje a gente está falando muito sobre, né, o cão terapeuta, o cão guia, né? Uhum. Mas a gente não tinha há 10 anos atrás essa fala. E aí, para mim, aquilo foi muito tocante. E eu entendi o quê? Cada animal chega na vida de alguém com uma história. Com uma história para fazer e desenvolver um legado juntos. E nesse legado de companheirismo, de lealdade, de troca, de companhia, engloba-se esse ciclo aí, de amor incondicional. Por que que tem julgamentos do meu amor? O amor é meu, sou eu que estou vivendo, né? Então, eu faço muito acolhimentos a tutores e eles sofrem por serem julgados. Eles não escolhem, às vezes, um serviço porque são julgados. E a gente não pensa nesses casos, né? Aí, como a Mari disse, né? Era parte daquele tutor. O pet era parte daquele tutor. Porque era realmente os olhos dele ali, né? Então, a gente não consegue... Você falou que era um senhor, eu não consigo julgar a idade, mais ou menos aí, né? Mas quanto tempo se passa para treinar um pet como esse? O tempo que se passa para a adaptação desse pet com esse tutor, desse tutor com esse pet. Então, o quanto isso significa, essa perda significa para esse senhor. Mais uma vez, entra aí nós querendo julgar, né? Ah, mas é só um. Acho que é muito mais do que isso, né, Mari? Exato. O mundo é feito de perspectivas, né? Não vemos o mundo como é, vemos o mundo como somos. Então, eu acho que realmente precisa haver essa mudança, né? Primeiro, culturalmente, de reconhecimento dos sentimentos em geral, na verdade, para que esse trabalho seja também bem recebido. E vocês têm resistência, assim? Vocês enfrentam resistências nesse ramo de pessoas que, enfim, são contras, talvez até religiosamente, ou de alguma forma, assim, que acredite que não é um trabalho... Resistência direta, não. Uhum. Nas redes sociais, críticas, às vezes. Muitas sério? críticas. Quando eu comecei a desenvolver as redes sociais e postava, né, algum acolhimento de forma mais, assim, não muito explícita, mas vinha muitas críticas. Eu, inclusive, li uma vez na rede social, assim, Kênia, minha galinha faleceu, o que eu faço? Como ou enterro? Nossa. Uma crítica. Uhum. Eu não respondo críticas assim, né? Eu não levo para o meu coração, não levo para minha vida. Uhum. Eu simplesmente continuo o meu trabalho. Meu foco é outro, né? E tenho desrespeito, né? A essa questão, não só a questão do trabalho em si, mas eu acho que isso vem mais do desrespeito aos animais. Sim. Né? E aí, graças a Deus, várias leis de proteção animal estão sendo desenvolvidas no Brasil todo. Mas tem críticas. Uhum. Ah, isso é ridículo. Não, mas que palhaçada. Dia de finados, quando eu fazia um evento, palestra de acolhimento, chegou uma tutora uma vez e falou assim, moça, eu vim escondido da minha mãe. Adulta já. Preconceito. Eu vim escondido da minha mãe, porque quando eu coloquei o meu filho aqui, sepultou, ela não concordava.
o dinheiro é meu, eu resolvi fazer, e agora eu quis vir no FINASP, porque eu vi vocês divulgando. Eu sei que é muito ridículo, mas eu vim. Foi assim que ela falou. Aí eu falei com ela, sinta-se acolhida. E para nós, a partir, depois daquele portão ali para fora, nada é ridículo para nós. E você está onde você gostaria de estar hoje. Se está aqui é porque faz sentido, né? A mãe ridicularizou ela por ter oferecido um ritual de despedida pro filho. Isso é muito sério, né? Porque tudo bem você não concordar, não é essa a questão, mas você externalizar isso dessa forma também não É um contribui. desrespeito absurdo, né? Desrespeito. Mas o que me traz esperança é realmente isso, pessoas como a Kênia, né? Sim. Que são bandeirantes realmente, né? Porque tem muito trabalho a ser feito ainda, tá, Kênia? Não te desanimando, mas animando. Há muito trabalho a ser feito ainda. Há muitos preconceitos para serem quebrados aí, né? Há também a questão cultural. Eu imagino que a gente vai dar o exemplo, a Mari pode até conduzir depois, sobre a apresentação da nossa assistência PET, que foi inaugurada agora em agosto. Não é simplesmente, alguns valorizam muito, mas quando se trata de cultura, há um trabalho muito forte a ser feito, né? A divulgação do serviço, a explicação desse serviço, o alcançar esse nicho que acha importante. Quando a gente tenta alcançar esse nicho que acha importante, encontra os que não acham importante, né? Eu acho que parte do seu trabalho é essa, né? Trazer para as empresas essa expertise, que não é, vou lançar o meu benefício e simples assim, as pessoas vão procurar. Eu imagino que é um trabalho muito denso aí. Então você pode responder e a Mari depois. Sim, quando a gente desenvolve um trabalho para acolher, né, seja um plano funerário, um cerimonial de despedida, ele não é simplesmente porque o outro ali tem, eu vou fazer. Ah, tô vendo isso no Brasil, vou fazer. É todo um trabalho por trás. E a comunicação, inclusive, desse projeto, ela precisa ser assertiva. Eu chamo de vocabulário compassivo. Aquele vocabulário que a gente desenvolve a forma de falar com os tutores de PET. Porque não é a mesma coisa de vender um plano humano. É diferente. Então, a gente desenvolve um vocabulário compassivo para que a gente entenda realmente essa dor deles. Entende a dor do tutor para a gente conseguir oferecer algo que realmente faça sentido para ele. Né? Porque faz sentido para mim que tem uma filha hoje fazer um plano? Sim, faz sentido, porque eu não quero descartar ela, eu já sei a diferença de incineração para cremação, eu sei que eu não quero jogar ela num saco preto e colocar ali no lixo comum, eu não quero, ou enterrar num quintal, eu não quero isso para ela. Então, eu preciso entender bem sobre isso. E tem muita coisa por trás de simplesmente desenvolver. O acolher ainda em vida, é o cuidado primordial que a gente precisa ter com os tutores. Não adianta também só aparecer quando aconteceu o óbito. Nós, empresa de acolhimento de luto, nós precisamos aparecer quando não tem o óbito. É em vida, né? A gente precisa mostrar que a gente está aqui. Nós vamos, né, tá ali para acolher, dar as mãos, caminhar juntos, e quando precisar, no pior momento, nós continuaremos juntos. E quando se trata de cultura, né? Imagina a implantação. Imagina a implantação dentro de uma empresa. A gente está falando aí desse acolhimento, desse atendimento personalizado, não do o que fazer, mas o como fazer. Eu acho que a infraestrutura também conta muito com isso, né? Se os diretores da empresa, se os CEOs da empresa, se os presidentes da empresa, vamos descendo, né? Se os diretores, os coordenadores, os supervisores não acreditarem nisso, lá na frente a gente não vai conseguir executar com clareza. Quando se trata de cultura, se torna algo muito sério, né? Sim. Muito sério mesmo. Por isso que eu falo que a Kênia tem bastante serviço ainda para fazer. E nos anima isso, né, Mari? Conhecer pessoas com esse despertar, né? Com esse propósito, com essa paixão. Eu tenho certeza que daqui 10 anos, quando a gente estiver falando sobre o assunto, nossa, esse mercado vai estar muito mais à frente. Por que eu falo isso? Recentemente, nós recebemos em Rio Preto um tutor, um pai de pet, atrás de uma urna. E nós não oferecíamos ainda o serviço PET, né, assistência PET. Ele falou assim, mas você não tem uma urna de criança? Eu acho que pode servir. Percebe? Percebe? Eu quero... Essa carência, né? É uma carência, realmente isso, né? O mercado não estava apto para recebê-lo, né?
Mas Sim. hoje sim, hoje nós estamos Sim, aptos, Mari. Fala um pouquinho pra gente, por verdade. gentileza. Eu acho que isso que a Kênia trouxe agora, sobre também cuidar em vida, é muito, muito importante, realmente. No nosso lançamento, né, no nosso Pet Prever, a gente traz um pouco desse conceito também. Então, a gente tem ali esse cuidado em vida também, né, pensando na saúde do pet em si, não só no contato ali com o tutor, mas de serviços ambulatoriais, um transporte para banho e tosa, aquela rotina, né, do animalzinho, e também, até o momento final ali, realmente oferecer essa oportunidade de uma cremação, de um funeral mesmo, um ritual digno ali daquele ente querido. Inclusive, Mari, nós temos aqui o nosso Ah, petzinho, olha que graça. tem que dar um nome para As ele. pessoas querem levar embora o nosso Eu inclusa. cachorrinho. Por mim, você já sabe quem foi, tá, gente? Maravilhoso, né, gente? Pode fazer enquete para Exato, colocar um verdade. nome para ele. O que é legal. Nós não oferecemos apenas o momento de luto, mas o momento de saúde, né? De bem-estar desse pet. Então, tem consultas ambulatórias, consultas emergenciais, transporte, que nem a Mari trouxe, né? E o tutor até pode escolher, né? Se às vezes ele não quiser usar a rede que é disponibilizada, ele já tem, às vezes, um veterinário de confiança, né? Ele pode também usar ainda esse serviço e incluso o benefício ali de estorno. O estorno. Ele leva, há 10 anos eu levo nesse veterinário, só que esse veterinário não faz parte da nossa gama de clínicas ali de atendimento. Ele pode levar e nós fazemos o estorno dos valores, né? É muito interessante, muito interessante. Eu falo que é inovador no mercado, né? Sim. É inovador no mercado. A necessidade é antiga, Exato, mas... Exato. Ô, Kênia, a nossa pergunta é, como especialista, qual é a sugestão que você nos traz? O porquê? Nós somos um grupo de mais de 400 colaboradores. Nós estamos em mais de 60 cidades. O que não pode faltar? Não pode faltar treinamento compassivo para esse acolhimento aos tutores. Não pode faltar soluções para os tutores. Não pode faltar. Né? Um animal, ele não pode ser sepultado numa urna infantil. Ele precisa de ter as soluções. E não pode faltar a escuta empática, né? Hora nenhuma. E isso eu acho que está muito relacionado à rotina também, né? Algumas pessoas entraram tanto na rotina, acontece sempre, já estou acostumada, a família chegar chorando aqui, a família estar sentida, né? Estar emocionada, não estar no seu melhor momento. Então, eles vestem talvez, alguns profissionais vestem talvez uma capa de geladeira, né? Sofreu. É um pouco de uma proteção, talvez, né? Mas também mas é muito importante, da rotina. Mas é muito importante não entrar nesse modo automático, né? Eu acho que tem essa relação também. Treinamentos, né? Acho que trabalhar com treinamentos com a equipe, principalmente no setor pet, é primordial. O setor de luto está crescendo. A gente vai falar de 5 anos para cá, somente, né? Artistas divulgando histórias de perdas, verbalizando a dor, né? Artistas estão também desenvolvendo esse papel na nossa sociedade para validar que é real, existe, tudo certo você sentir. Então, eu acho que trazendo isso da realidade do que acontece para os colaboradores sempre, e eles acreditarem que é real e está trazendo novidades, sabe? Porque o mercado está girando a todo momento. Todo dia tem algo novo no luto pet. E se não tem, alguém está fazendo, né? Que sejamos nós a todo momento. O que não dá, sabe? É para escutar tutores me ligando desesperado. Você faz acolhimento, me ajuda terapeuticamente. E eu liguei lá no crematório, a pessoa falou assim, assim. Eu deixei levar porque eu queria que fosse cremado. Agora eu tô aqui sozinha, eu não consigo ser acolhida, tô desesperada. Pensa, uma empresa que presta serviço com o corpinho do animal, a cremação, o cuidado com o corpinho do animal é praticamente a obrigação desse serviço contratado. E o que eu vou entregar de valor é o acolhimento, mas se eu também não trabalhar esse acolhimento com os meus colaboradores, eu não vou conseguir replicar. Né? E como disse você lá atrás, a cultura da empresa ela tem que estar bem alinhada com acreditar nesse mercado, sabe? Entender que realmente é validar.
vai vir, né? Vão vir frutos por aí, vamos falar, porque somos empresas, precisamos ter retorno financeiro. Sim. Porém, ele tá curto, mas é um curto que, assim, já tá movimentando. Vai acontecer. Se a gente for um dos primeiros a fazer diferente, essa inovação do plano com assistência à vida é inovador. Legal. Né? Você tem que correr para um lado, para o outro, buscar um especialista num lugar, buscar em outro. Tá tudo num pacote. É flexibilidade também para o tutor que não quer ficar desesperado buscando coisas. Bacana. A gente precisa estar presente, né? Outra coisa que eu falo mesmo, somos empresas de acolhimento ao luto, mas nós precisamos estar ali em eventos reais, né? E também desenvolver eventos que faça com que eles sejam acolhidos nessa família da Previr, né? Eu também gosto muito disso, amo eventos. E, tipo, caminhada, né? É uma coisa, assim, tão alegre de se fazer, de reunir pessoas. Estar na Esteira é um evento como esse pra gente. Em Rio Preto existem vários parques, na verdade conheço 3 parques pets, que a gente tá estudando a possibilidade de nós fazermos evento para levar os tutores, levar os filhos. Sim, e não precisa ser só... E os tutores também, por exemplo, talvez tenha tutor que já tenha passado pelo luto, vamos captar eles para a gente conversar, trazer para uma roda de conversa leve, né, sobre luto, e trazendo temas para desenvolver, porque não tem como parar. Se a gente não alavancar, as pessoas continuam se sentindo sozinhas. Elas estão sofrendo sozinhas. Eu quero, assim, um dos meus objetivos maiores, verbalizar a fala de muitos tutores que não conseguem falar sobre luto, porque eles não são validados. Então, quando eu comecei mesmo com esse projeto, eu falei, eu vou falar por eles, até que eles consigam ser ouvidos, né? Pronto. Maravilhoso, né? Que incrível. Sim. Kênia, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui, acho que dias e dias e dias conversando. Eu acho que você tem muita expertise, muita experiência. A Kênia falou pra gente que a gente tem bastante trabalho também, porque é treinamentos. Nós somos os responsáveis pelos treinamentos. Hoje nós temos uma universidade corporativa que nós conseguimos alcançar muitas pessoas, muitos colaboradores, né? E parceiros também, mas estamos presencialmente. E essa é a nossa missão, né, Mari? Treinar, reciclar, trazer propósito, mostrar o propósito. Mas eu queria te agradecer, tanto pelo convite aceito de estar aqui, mas também do serviço que você faz no Brasil. Você tem essa atuação em Minas Gerais, mas você presta essa consultoria em vários lugares do país. Está aqui em Votuporanga hoje, um evento funerário que nós teremos, tá? Mas queria muito te agradecer. Muito obrigado por esse momento, obrigado por esse papo, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, né, Mari? Sim, muito obrigada, Kênia. Eu fiquei encantada com as informações que a gente teve hoje, né? Cada episódio é um ensinamento, eu gosto muito. Acho que é a minha parte favorita de fazer o podcast. Então, muito obrigada mesmo pela presença, obrigado pessoal do Bro Podcast também, que cedeu aqui o espaço para a gente ter essa conversa. Foi um prazer. Foi um prazer. Agradeço imensamente, né, a oportunidade também. E mais uma sementinha, né, do meu trabalho sendo colocada aí nas redes sociais, acolhimento para os tutores. Desejo sucesso para a Pet Previr, né, que vocês possam chegar a inúmeros lares em todas as regiões que vocês atuarem, sabe? Porque o objetivo final é esse, Exato. acolher as famílias multiespécie, que é o que a gente está precisando fazer, que vocês possam desenvolver também novos projetos inovadores, né, para chegar nesses lares de forma mais flexível, para que ninguém fica no Google buscando coisas assim, né, desesperados. Sim. E que já tenha a solução para todos em mãos, tá? Sim. Gratidão mesmo. E esse relacionamento que se iniciou hoje aqui, que ele seja duradouro, tá? Toda novidade que você tiver, Fábio, vamos trocar uma ideia, vamos fazer um podcast. A gente vai estar sempre à disposição. Hoje a tecnologia nos permite, né? Você, distante geograficamente, a gente ter esses encontros. Você, ouvinte, muito obrigado por estar conosco, por nos acompanhar mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.